renovando uma boa tarde a todos, um bom trabalho, uma boa sessão a todos nós. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 57ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem resoluções para serem homologadas? Boa tarde a todos. Temos sim, presidente. Foi encaminhada para homologação a resolução referente ao processo de número 2332/2019 pela conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remídio. Bom, houve alguma sugestão de alteração? Nenhuma sugestão, presidente. Bom, então, está homologada. Senhores, em relação à 56ª sessão virtual, a ata da 56ª sessão virtual de julgamento, os senhores leram e aprovaram? Bom, que conste aí que todos leram. Foi lido e aprovado. Vamos começar os nossos processos de hoje. Eu indago aos conselheiros relatores se esses processos aparentemente têm o mesmo, a mesma acusação, se tem condições de serem julgados em conjunto. E, depois dos procuradores, dos relatores, eu queria ouvir a procuradoria também. Senhores relatores. Os meus dois processos, eu entendo que possam, e pelo que eu li do conselheiro Michel, conselheiro Thiago, eles só mudam o DANF. É a mesma coisa. Mesmo assunto, mesmo tema, mesmas argumentações. Procuradoria. Doutor Rafael, por favor. Sem oposição, presidente. O julgamento conjunto. Então, nós vamos... Os processos de julgamento hoje são... Os processos 13596/2019, autifração 2019-06-177. O segundo é 136.013/2019, auto-infração 2019-06-179. Terceiro, 13601/2019, auto-infração 2019-06-184. O 13604/2019, auto-infração 2019-06-147. E o último, 13600/2019, auto-infração 2019-06-140. Todos eles têm como recorrente GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada, recorrido cela de julgamento de primeira instância. Todos foram julgados procedentes e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra o conselheiro relator, o doutor Michel, em seguida a doutora Dalcília, são dois da doutora Dalcília e doutor Tiago, são dois do doutor Michel, dois da doutora Dalcília, e um do doutor Tiago. Gostaria que o doutor Michel iniciasse os relatos, se os conselheiros pudessem dar o que é que tem diferente um para o outro. Doutor Michel, por favor. Obrigado, senhor presidente, saudando a todas e a todos os conselheiros, ao nosso presidente, doutor Augusto, doutor Rafael, procurador, muito nos honra com sua presença, assim como a doutora Ana Paula, que secretaria os trabalhos e nos dá todo o apoio para que possamos realizar bem nosso mister. Bem, o processo é um recurso ordinário referente a um auto de infração que acusa a autuada de realizar falta decorrente do não cumprimento de exigências formais previstas na legislação no ano de 2019.
A autoridade fiscal atuante aponta como infringido o artigo 126 do regulamento do ICMS e sugere a penalidade prevista no artigo 123.8d de dado da Lei 12.670. Informa ainda, e aí ele traz nas informações complementares o título Auto de infração de documento fiscal inidôneo, que o autuado conduzia mercadorias com DANF 16.980, e a única diferença desse processo com o outro que eu vou relatar é apenas o número do DANF, todo o resto é igual. Na ação fiscal número X, o manifesto número 1519, descumprindo as regras do artigo 206, incisos 2 e 3 do regulamento do ICMS. Eu vou ler aqui, se vocês me permitem, o que se trata esses dispositivos. Artigo 206. O conhecimento de transporte rodoviário de cargas poderá ser dispensado nos seguintes casos. 2. No transporte de mercadoria pelo próprio vendedor, desde que se faça acompanhar da nota fiscal correspondente, e nela, na nota fiscal, contenha corretamente os dados do veículo transportador e o valor do frete esteja destacado do valor da mercadoria. 3. Na hipótese do inciso anterior, não se exigirá o destaque do valor referente ao frete nas prestações relativas às operações de venda com preço CIF, devendo constar na nota fiscal que acompanha a mercadoria a expressão frete incluído no preço da mercadoria. Ou seja, a acusação é de que não consta na nota fiscal os dados do veículo transportador, o valor do frete ou a expressão frete incluído no preço da mercadoria. Por não atender aos dois itens, que eles são alternativos, mas nenhum dos dois é atendido, segundo a autoridade fiscal, e por isso que foi lavrado o auto de infração. Instrui o processo, entre outros documentos, com aviso de recebimento do auto de infração. A autuada interpôs defesa, alegando nulidade por intitulação do auto de infração de documento fiscal inidôneo, sem a menção do dispositivo supostamente infringido nos dados da infração e sem fundamento no corpo do auto de infração. Também nulidade pela não menção do prazo em que o crédito tributário poderia ser recolhido com multa reduzida. No mérito, alega inaplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória ante a inevitável ausência de interesse da arrecadação do ICMS. Essa conclusão é fruto da interpretação do artigo 113, parágrafo 2º do CTM. Alega ainda ocorrência de erro formal sanável, alega necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida. Acosta consulta aos dados do transporte da nota fiscal, tá, as folhas 47, e o DANF completo também consta aí as folhas 48 a 54. Pede que seja declarada nulidade do feito fiscal, julgado improcedente, ou efetuada a lavratura de apenas um auto de infração para todas as 41 notas fiscais autuadas, que com fiscalização de trânsito no posto fiscal de Penaforte. Contudo, o julgamento singular foi pela procedência do feito fiscal. Ele analisa todos os pontos. Se os conselheiros depois quiserem, eu posso fazer a leitura dos trechos em que, do fundamento da decisão, em que eles analisam todos os pontos. E a autuada recorre dessa decisão, onde aduz novamente, nulidade da autuação por intitulação do auto de infração de documento fiscal inidôneo, sem menção do dispositivo supostamente infringido, autuação confiscatória e desproporcional, nulidade por falta de clareza, nulidade por falta de menção do prazo em que o crédito poderia ser pago com multa reduzida, alega necessidade de revisão do valor da multa e alega nulidade da decisão singular por ausência de apreciação dos termos das alegações de mérito suscitadas na impugnação. Pede, portanto, que seja declarada nulidade do feito fiscal, julgado improcedente o auto de infração ou efetuada a lavratura de apenas um auto de infração. A assessoria processual tributária emitiu parecer, onde manifesta-se, favorável
a que seja conhecido o recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência exarada em primeira instância. O segundo processo, senhor presidente, como já dito, ele traz como diferença a este apenas a nota fiscal, mas a acusação é a mesma, a defesa é a mesma, o julgamento é o mesmo e o recurso é o mesmo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutora Dalcília, só muda só a numeração também, doutora Dalcília, das notas? Sim, a numeração nos meus, o data do DANF 16961, o auto de infração 2019-06184, e o auto de infração 2019-06147 trata da infração para o DANF 016936. Mas os argumentos e as nulidades requeridas são as mesmas que o conselheiro Michel relatou. Eu não ouvi, aqui me perdoe, conselheiro Michel, que no meu, eu lembro, ele questiona que o julgamento singular não abordou todos os argumentos da defesa aqui no recurso. Isso. O Michel falou. O último tópico. Ele argumenta que nenhum dos 3 pontos de mérito foram analisados no julgamento singular. E eu quero destacar aqui também é que o próprio fiscal, ele anexou aqui o DANF, o manifesto, e é o documento do veículo, o transportador, o documento do certificado de registro do veículo e licenciamento em nome da empresa remetente. Eu só acrescentar esse fato. Ok. Doutor Tiago, tem alguma coisa que queira acrescentar? Presidente, boa tarde a todos. Bom, aqui realmente só altera o DANF, né, que no meu caso aqui é o 016937, mas todos os argumentos de autuação, de defesa, julgamento e recurso são semelhantes aos demais casos relatados pelo conselheiro Michel. Bom, muito obrigado, doutor Tiago. Com a palavra, doutor Rafael. A doutora Dalcília falou que uma comprovação de que o veículo que transportava as mercadorias está no nome da remetente. Onde é que tem essa informação? No meu, doutor Rafael, o mais legível, porque os dois processos têm, mas um está mais ilegível. O mais legível que você consegue perceber o nome da empresa e o CNPJ dela é o arquivo do processo 2019-06147, o processo 3604. Ele é as folhas 6. É o DUT do veículo, doutor Rafael. É o DUT, Foi anexado pelo fiscal, foi? Foi. Junto com o manifesto fiscal eletrônico e junto com o DANF. E que a empresa, seu procurador, ela argui que ela aproveitava esse carro, esse veículo, para pegar os insumos dela. E aí, nessa viagem, ela já distribuía, porque como são peças de bicicleta, a maior parte aqui são peças baratas, ela disse que não compensaria e perderia a clientela dela se ela fosse cobrar pelo frete. Então, ela argui que aproveita a viagem do caminhão do insumo para já levar uma parte do trecho, embora as notas tenham também o nome lá embaixo, no campo Informações Complementares, tem um transportador que parece que seria fazer o redespacho a partir de Guarulhos. Mas ela argui, tem esse argumento dela, de que o transporte, o veículo é dela, e ela não cobra frete dos seus clientes e não embute o preço também na mercadoria, porque o valor é muito... agravaria e prejudicaria os próprios negócios dela cobrar por esse frete. Posso começar, presidente? Doutor Rafael, fique à vontade, doutor. Presidente, secretário, conselheiros, meus cumprimentos a todos.
O que eu noto desse processo, né, uma falta, na verdade, muito embora ele chame de, no mínimo, de nota fiscal inidônea, mas, na verdade, foi o descumprimento de determinadas formalidades constantes na nota fiscal, e ele, de fato, não declarou a nota inidônea, ou seja, não desconstituiu por completo a eficácia da nota. Ele apenas apontou o descumprimento de determinadas formalidades e aplicou o dispositivo de outras faltas, ou seja, descumprimento da legislação como na generalidade, quando não há uma norma específica para imputar a penalidade. Não há penalidade específica para o comportamento tido como infracional. A defesa, por sua vez, traz alguns argumentos, presidente, nulidade. Dentre eles foram elencados aqui pela célula de assessoria processual, no parecer, que seriam que seja determinada a nulidade, vou ler aqui, que seja determinada a nulidade do presente auto por quanto o entendimento fiscal tratasse de documento fiscal inidôneo, mas não ter fundamentado dentro do que determina a legislação. Ou seja, de fato, quando o fiscal aponta a inidoneidade, mais me parece que seria uma desconformidade, não seria a inidoneidade estricto sensu que nós conhecemos aqui, mas sim aquela inidoneidade lato sensu, ou seja, a nota fiscal, o documento fiscal não foi preenchido de acordo com os termos que reza a legislação. Então, não vejo como, a partir do contexto em que foi lavrado o auto de infração e apontados os dispositivos legais infringidos, como se declarar a nulidade do auto de infração apenas em razão do rótulo que foi atribuído a ele, considerando que o conteúdo era perfeitamente compreensível. Então, nesse ponto, eu vou opinar no sentido de que a nulidade seja afastada. Outro ponto de nulidade, pede também que a nulidade do auto de infração, pelo fato de não ter havido a inserção do prazo para desconto, a inserção do prazo de pagamento para desconto, conforme se vê nos incisos 13 e 14 do artigo 33. Ocorre, presidente, que já na intimação, essas observações para impugnar e para pagar o auto de infração com desconto, elas já vêm na advertência da intimação. Então, também não vejo como configurar aí a nulidade. Na verdade, ele quer a nulidade da notificação, né? Ele quer que se anule a notificação, e eu não vejo como se anular a notificação, considerando que as advertências, no momento da ciência que se dá o auto de infração, elas já vêm testificadas na lavratura. Outro ponto seria alegado que o julgador de primeira instância não teria apreciado todos os argumentos da impugnação somente em parte. Dentre os tópicos supostamente não apreciados seriam os seguintes: da necessidade de cancelamento da infração em razão do atendimento ao interesse da fiscalização e da arrecadação, inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, ante a inevitável ausência de interesse de arrecadação do ICMS, inteligência do artigo 113, parágrafo 2º. E ele também argumenta que a decisão de primeira instância não analisou o fato de o erro formal ser sanável. E também afirma que a julgadora de primeira instância não apreciou o argumento relativo à proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida. Ocorre, presidente, não obstante o julgador de primeira instância tenha sido sucinto, ele, de fato, teceu considerações sobre os aspectos que foram levantados pela recorrente no seu recurso. Então, não vejo como considerar, como se declarar a nulidade do auto de infração. Já no mérito, que seria os argumentos da recorrente, no sentido justamente daqueles que não foram supostamente apreciados pela
pela autoridade julgadora, pelo julgador de primeira instância, o que eu noto é que, de fato, se trata de descumprimento de uma obrigação acessória e de fato, o descumprimento da legislação em si já enseja, ao meu sentir, o descumprimento formal, já enseja a aplicação da penalidade, tendo em vista que o recorrente, de fato, descumpriu a legislação em vigor. Então, em razão disso, presidente, eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido, mas no mérito, e seja negado provimento para todos os autos de infração em pauta. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel. Os conselheiros relatores têm preferência, depois eu passo aos demais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há dúvida de que o transporte estava sendo realizado por conta própria. Né? Como a conselheira Dalcília chamou a atenção, o próprio DUT do veículo encontra-se nos autos e se verifica que o veículo pertence à autuada. Entretanto, o artigo 206 do Regulamento ICMS justamente disponibiliza que, no caso de transporte próprio, não precisa ser lavrado um conhecimento de transporte, mas precisam ser atendidas algumas formalidades. Seja a formalidade de que conste o... Deixa eu mostrar aqui. Que conste os dados do veículo, que não consta na nota fiscal, e o valor do frete esteja destacado, ou, se ele for CIF, se ele estiver incluído no preço da mercadoria, que tenha a expressão frete incluído no preço da mercadoria, que também não consta. Então, a acusação é justamente a falta dos dados do veículo, do valor do frete ou da expressão frete incluído no preço da mercadoria. Na impugnação, o contribuinte alega que esse erro aqui é sanável. Esse ponto é analisado pelo julgador singular, que afasta essa alegação, e esse ponto não é suscitado no recurso. Suscitado somente que esse item não teria sido analisado no julgamento singular, mas o foi. A questão que eu trago aqui é a seguinte: esse equívoco, esse erro formal que levou à autuação, ele é sanável? É possível uma carta de correção para incluir essa expressão e o valor do frete? Ou ele não é sanável porque o 131A, inciso 1º, diz que as variáveis do imposto não podem ser corrigidos por meio de carta de correção? Me parece, senhor presidente, e aí eu gostaria de ouvir os colegas, que é sim sanável, que deveria ter sido emitido um termo de retenção de mercadoria e ter sido dado prazo de 3 dias para que esse erro fosse sanado. E aí sim, transcorrido o prazo de 3 dias, se não tivesse sido sanado, eventualmente lavrar o auto de infração. Então, acho que como primeira questão que a gente poderia analisar, senhor presidente, seria, e aí eu trago de ofício, porque, repetindo, isso não foi suscitado no recurso, mas sim na impugnação, eu trago aqui a questão para debate, se não foi nulo o feito pela falta da emissão do termo de retenção de mercadoria e da concessão de prazo para que o contribuinte pudesse corrigir o equívoco por meio da carta de correção. Doutor Michel, antes do doutor Roberto, como é um fato que está sendo trazido de ofício,
eu gostaria de escutar a Procuradoria por questão para ser justo, né? Porque a Procuradoria se manifesta no que tem de recurso e não se manifestou sobre essa possível nulidade por ausência do termo de retenção. Doutor Rafael. Na verdade, presidente, o recorrente até suscitou isso, né? A possibilidade de ser sanado, né? Quando ele disse que o julgador de primeira instância não se pronunciou sobre esse aspecto, sobre a possibilidade de sanar, eu acredito que ele acaba trazendo a debate dessa Câmara, porque ele suscita os fundamentos e a causa de pedir daquilo que supostamente não teria sido apreciado em primeira instância, né? E eu acredito que a gente já esgotou isso quando entendeu pelo afastamento, né, da sanabilidade do feito fiscal, né, da nota fiscal. Ok, doutor Rafael. Obrigado. Bom, senhores, o doutor Roberto pediu a palavra. Conselheiro Gradival, nessa hipótese aí, é nulo o auto ou ele vai refazer e vai corrigir o que não estava adequado? É nulo o auto. Nulo alto por erro no procedimento de fiscalização. Ok. Doutor Ivete pediu para falar também. Doutor Tiago. Doutora Dalcília. Doutora Ivete. Posso falar? O que o conselheiro Michel, né, acabou de dizer, desde o primeiro relato, eu tive essa mesma linha de entendimento, assim. É uma ação feita no trânsito, né? A mercadoria em si não estava em situação irregular. O que faltava era um elemento formal na nota que não levaria ao prejuízo, conforme a redação aqui do parágrafo 3º do artigo 831, entende-se por passível de reparação a irregularidade que apresente resultado de omissão ou indicação indevida de elementos formais que, por sua natureza, não implique falta de recolhimento do imposto. Então, eu acho perfeitamente a situação perfeita para se enquadrar nesse parágrafo. Se, por acaso, ele tivesse deixado de indicar no documento essa informação e, ao mesmo tempo, não tivesse provado que era um transporte, né, transporte próprio, né, pelo que eu entendi, é de carga própria, né? É do próprio comprador ou é do vendedor, Michel? Vendedor. Do vendedor, né? Autuada. Então, não houve um prejuízo, né, a falta da informação, não houve um prejuízo, então eu acho que ele se enquadra perfeitamente no que prevê o artigo 831, parágrafo 3º, que eu acabei de ler, né, que é um procedimento rotineiro do trânsito, que é para ser. Então, eu acho paradoxal quando existe um instrumento no trânsito de mercadoria que prevê a possibilidade de regularização, como se fosse uma espontaneidade para as situações, e, ao mesmo tempo, uma auto de infração dizendo que é uma simples formalidade. Ora, se é uma formalidade, ela pode ser regularizada. Se não fosse formalidade, ela não poderia ser regularizada, porque ia implicar em falta de recolhimento do imposto. Então, eu acho, assim, que a nulidade aí suscitada de ofício, ou então que a recorrente trouxe em sede de impugnação, né, como erro sanável, eu acho que se enquadra perfeitamente nos fatos. Só isso, presidente, concluí. Muito obrigado, doutora Ivete. Doutor Tiago, seguida a doutora Dalcília. Presidente, de forma bem sucinta, apenas reiterar que eu concordo com o entendimento do doutor Michel e corroborado aí pela conselheira Ivete. Inclusive, eu não sei se é o caso, mas se for no julgamento do meu processo, né, eu também suscitaria de ofício, né, essa nulidade. Também tinha avaliado e acho que é plenamente cabível, seria necessária a lavratura do termo de retenção. Acho que esse caso se enquadra perfeitamente dentro da hipótese legal. Realmente. Obrigado, doutor Tiago. Doutora Dalcília. Eu estava pensando em falar logo depois do doutor Michel, assim, pela questão do relato, mas
só, até me desculpe aí se repetir o que já foi dito antes, que eu tinha justamente assim, eu não sou como o conselheiro Robério, assim, de trazer o voto expresso, né, mas já tinha preparado aqui alguma coisa sobre esse assunto. Então, assim, eu vejo, normalmente, eu já trabalhei no trânsito, eu vejo a dificuldade, às vezes, que nem tudo que acontece ali é passível de um termo de retenção. Mas, nesse caso, me causou um incômodo logo quando eu vi o documento do veículo, e eu vi que os dados da nota fiscal, quando eu comecei a analisar os documentos em si, e eu vi que tanto o veículo que foi mostrado, que estava transportando na hora da ação fiscal, era da empresa remetente, como a nota fiscal, o DANF trazia no campo transportador também as informações do remetente, embora lá na informação complementar ele fala de um redespacho em algum momento do trecho, mas ele na hora que foi abordado, dá a entender pelo conhecimento, pelo DUT, de que estava sendo transportado no veículo da empresa. Então, assim, eu entendo, eu coloquei aqui, que, assim, considerando isso que eu falei, e ainda está marcado também no campo da nota fiscal frete por conta, né, está marcado o 0, que equivale a frete por conta do emitente, considerando o registro, como eu mencionei, e considerando que não incide ICMS no transporte de carga própria, pois ninguém pode prestar serviço oneroso para si mesmo, restando comprovado nos autos que a omissão de informação não gerou falta de recolhimento do imposto. Assim, eu entendo que não se aplica, por exemplo, o inciso 2 do artigo 206, que o fiscal menciona que deveria vir destacado o valor do frete separado da nota, e o fiscal usa até um exemplo que ninguém compra e recebe sem cobrar esse frete. Ele usa um exemplo de um valor aqui na informação complementar, como se esse frete fizesse parte de todas as operações. Frete, aí ele fala até que o exemplo, o cliente diz que quer 10 unidades, portanto seria 1.000. Aí a empresa, ele mora no outro estado, a empresa não iria vender pelos mesmos 1.000, ia ter que acrescentar esse custo. Mas a empresa justifica esse custo, diz, olha, eu não tenho um custo extra porque eu já estou indo para aquele trecho, eu já tenho um caminhão para pegar insumo e também as peças são peças de bicicletas. Então, assim, todo esse contexto eu estou entrando para justificar, assim, cada caso é um caso e esse caso aqui é um dos que eu me manifesto realmente que todos os elementos e indícios dos autos levam a crer que era um erro que não mexeu em imposto, porque a operação transporte de carga própria não ia ter o ICMS sobre o frete, então sobraria o inciso 1 e o 3, ou a obrigação do contribuinte de escrever no DANF transporte de carga própria, essa expressão, ou ele teria que ir para o inciso 3, se houvesse um frete incluso, seria o 3, mas no caso me pareceu bem que os indícios levam para o inciso 1, que faltou, na verdade, só essa expressão, transporte de carga própria. Mas eu vejo que isso não traz nenhum prejuízo, que é um erro passível de reparação pelo 131A, e também estava vendo aqui outras decisões que eu já proferi antes nesse sentido, na Justiça CNF, também 07/2005, que foi alterado pelo 17/2016, eu estava só na dúvida se tinha um prazo para fazer essa carta de correção após a circulação, mas pelo que eu li aqui é só para cancelar. Me parece que para corrigir não tem esse limite. Aí os conselheiros me corrijam, mas foi o que eu consegui ler e identificar na legislação, é que o limite de não poder, após a circulação, não poderia mais cancelar, mas eu entendo que aqui o termo de retenção seria útil, porque a utilidade é um dos critérios que eu uso para anular ou não uma auto-infração, se verificasse qual a utilidade e se era viável. Então, eu identifico os dois critérios, tanto era útil para resolver a irregularidade, como era também viável, já que eu não identifiquei nenhuma restrição legal a fazer essa correção posterior. E também não há ICMS ou nenhuma daquelas variáveis que são vedadas, alterações posteriores, também não identifiquei aqui. Então, eu me manifesto também, assim como o conselheiro Michel, aqui eu não sei como o presidente vai conduzir, mas
Acho que cada relator, pelo que eu ouvi, porque o conselheiro Tiago já disse que suscitaria de ofício, o conselheiro Michel também, e eu também, nesse processo 2 que eu, sobre a minha responsabilidade, eu também identificaria também como de ofício essa nulidade. Então, eu não identifiquei, no meu processo, particularmente, pode ter passado desapercebido, porque a parte, ela fala em nulidade, sim, que o julgador não apreciou, como o procurador falou, mas não nesse sentido que a gente está levando de um procedimento, de uma falha procedimental. Ele realmente defende que era um erro passível de reparação, isso aí ele defende. Mas, no caso aqui, a gente está, além do termo de reconhecer que era um erro passível de reparação, a gente está reconhecendo que houve um procedimento que não foi observado pelo fiscal. Aí eu não sei se na hora da votação seria justamente votar a nulidade do contribuinte, né, ou a nulidade suscitada pelos relatores. Olha, para a gente facilitar nossos trabalhos, eu vou trazer e vou colocar como de ofício. E a gente deixa se o entendimento que eu estou vendo aqui, pelo que eu vi, parece que é unânime. Então, uma nulidade de procedimento atinge todas as demais nulidades. Eu acho que a gente não precisa ir um a um. Se essa nulidade atingiu, os autos estão extintos. Então, a gente suscita mesmo de ofício e deixa de apreciar as demais. E aí as demais que a empresa requereu, a gente declara como prejudicadas, né? A gente deixa de apreciar em virtude de já na primeira, na nulidade suscitada pelos conselheiros relatores, já está caracterizada a nulidade do auto de infração, se assim for a decisão. Ok? Doutor Robério. Está sem áudio, doutor Roberto. Tem algo que eu digo aqui, e que a França Leite sempre interpreta, eu imagino que ela interpreta de forma negativa para a categoria dos contadores, e eu digo de forma positiva para a categoria dos contadores, que eu tenho o maior respeito por eles. Não é mais o tempo de ter meios contadores, ter os contadores quais? Os melhores. Advogados quais? Os melhores. Auditores fiscais, os melhores também. Né? Nós estamos num tempo de querer qualidades, né? de todos os prestadores de serviços privados e públicos, nós devemos querer qualidades deles. Se houvesse essa qualidade, nós não estaremos vivenciando esse momento aqui, França Leite. Pelos dois lados. Eu quero só lhe dizer com isso que eu tenho o maior respeito pelos contadores. Até fui advogado do conselho por alguns anos. Eu tinha uma ação ação civil pública do Ministério Público para retirar os servidores de lá, empregados, que não tinham prestado concurso, e eu consegui chegar até o Supremo com isso aí. Perdi no Supremo, mas foi longe, viu? Para mantendo um bocado de gente trabalhando lá no Conselho de... Doutor Roberto, é isso mesmo. Olha, a gente às vezes tem uma interpretação, as normas, graças a Deus, tem intérpretes, né? E elas trazem, alguns interpretam de uma maneira, outros de outra. Se não fosse isso, não existiria os contadores, não existiria advogados, e não existiria juízes e conselheiros, né? Então, às vezes, a pessoa que está lá na ponta, num trânsito, é diferente, às vezes, até de um auditor de empresa, que tem muito mais tempo de pensar. Então, às vezes, há equívocos mesmo, e aqui que traz o conselho é para isso mesmo. Então, vamos para a nossa votação de hoje, né? Doutor Michel, como se posiciona
em relação aos seus 2 auto-infrações. Aliás, a todos, né? Que aí serve para todos. Senhor presidente, eu entendo que houve um equívoco no procedimento de fiscalização que leva à sua nulidade, qual seja, deixou-se de emitir um termo de retenção e ser concedido prazo ao contribuinte para que sanasse essa falha formal nos documentos fiscais que acompanhavam as mercadorias em trânsito. Portanto, eu voto pela nulidade do feito fiscal. Ok. Doutora Dalcília. Eu voto com o relator e só queria que me permite um parênteses que eu esqueci de falar, até para responder o fiscal, caso ele vá avaliar essa sessão. E ele descreveu no artigo 206, incisos 2 e 3, que é quando há incidência de ICMS, ou ele é embutido, né, com o CIF, ou ele está embutido no preço da mercadoria. Mas, aí ele abriu aqui na informação complementar que não seria um caso de transporte de casa próprio, né? Aí ele cita o 253, mas o 253 do nosso regulamento cita que é aquele que considera-se aquele que é por veículo próprio, além de ser registrado em nome da pessoa. Então, assim, para mim, caracteriza sim, e é um dos motivos que eu considero que, na verdade, aqui, o fato de estar esse DUT, todas as informações ser de transporte próprio, não ter prejuízo do imposto, para mim foi um fator relevante para estar aqui votando pela nulidade, como relator. Bom, então a doutora Dalcília e o doutor Michel são os relatores. Eu quero escutar também o doutor Tiago, os 3 relatores, que é para poder os demais depois se posicionar. Presidente, de forma bastante sucinta, eu concordo com a nulidade de ofício levantada pelo doutor Michel, pelos exatos termos relatados. Ok, então, os seus também. Então, doutora Francileite, como vota? Eu voto, acompanho o relator Michel, né? Os relatores. Porque a Dalcília... Os 3 relatores. A doutora Dalcília também foi no mesmo fundamento, só que ela trouxe agregou mais alguma coisa. Ela disse, ele só deu a motivação. Então, com os relatores. Doutor Roberto. Com os relatores, presidente. Doutor Ivete. Com os relatores. Então, por unanimidade de votos, a Procuradoria se manifestou pela procedência, é isso, doutor Rafael? Procedência de acordo com o parecer, presidente. Ok. Então, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara conhece do recurso ordinário, dando-lhe provimento no sentido de modificar a decisão de procedência e de ofício, declarar nulo ou auto-infração por não haver sido dado o termo de retenção da mercadoria. Esse termo de retenção, doutor Michel, é no 831, parágrafo 3º, é isso? Exato. Do decreto. O regulamento do ICMS. Nos termos do artigo 831, parágrafo 3º do decreto 24569, portanto, havendo um vício de procedimento. Decisão em desacordo com o parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Essa decisão serve para os 5 processos de hoje. Nós temos alguns assuntos. Ana Paula, tem algum assunto pendente? Nenhum, presidente. Não, né? Então, pessoal, agradeço a presença de todos, peço que peguem esse final de tarde para ver se a gente consegue dar uma continuidade nas nossas resoluções, principalmente as que já foram aprovadas, e assinar e passar para o presidente. O presidente vai ficar aqui assinando e passando para a Procuradoria. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Deus acompanhe vocês. Bom final de semana para todos. Paulinha, como parar aí a gravação, quero falar contigo. Tá, bom final de semana.